Queridos, o tema da minha mensagem hoje é a esperança num Deus imutável. Imutável é tudo aquilo que não pode ser mudado, que não tem mudança, que não tem variação. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque talvez seja só eu que tenho visto o mundo nessa ótica. A pergunta é: você tem percebido que o mundo está num período de mudanças drásticas? Você tem percebido? Eu tenho 41 anos apenas, meus irmãos, eu sou novinho. Mas olhando lá, meus irmãos, um período meu dos 10 aos 20 anos, né? Até os 25 anos era uma coisa, eu escutava histórias do meu pai e da minha mãe. E meus irmãos, avaliando nos dias de hoje, nesse período que nós vivemos, queridos, eu nunca vi mudanças tão sérias, tão drásticas, tão complexas como nos dias atuais. Essa é a verdade. Olha, tão interessante, se você for perceber, as mudanças estão concentradas em 4 níveis: novas tecnologias, também mudanças estruturais na economia mundial, as coisas estão diferentes, a estrutura da sociedade e também o conhecimento científico tem andado a passos largos, meus irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos acompanhar a rapidez desse mundo. Alguns cientistas chamam esse período que nós estamos vivendo da era da descontinuidade. Era da descontinuidade, que é o que? É um período de transição dos tempos, onde o que ditou uma caminhada no mundo por um certo período, não irá mais ditar a caminhada e os rumos do futuro. As mudanças são muito grandes. Meus irmãos, alguém disse que é improvável que as tendências dos últimos 60 anos dominem o restante desse século, como supõe a maioria das previsões que foram feitas no ano 2000. Em vez disso, meus irmãos, nós podemos esperar a partir de agora o surgimento de tendências novas e diferentes e, consequentemente, preocupações novas e diferentes, que vai exigir uma atenção maior nossa, como pessoas nessa vida, mas também como servos, homens e mulheres de Deus. Quer ver, por exemplo, pense um pouquinho na política, irmãos. Observe, nós estamos no momento que agora está quente, começou a campanha política nas mídias, na TV, no rádio, você vê na internet como está assim, meus irmãos, é tão forte o trabalho político. E quando você olha para a política, se você olha lá para trás, 30 anos, 20 anos, quem é que dominava, meus irmãos, essa área da política? Sempre era um político, sabe, engomadinho, um aristocrata que dizia palavras polidas. Você lembra do Fernando Collor de Mello? Quem lembra do Fernando Collor de Mello? O pastor nem me lembra, né? Mas o Fernando Collor de Mello, quando eu vi o Fernando Collor de Mello falando: ei, povo brasileiro, aquela voz, eu falei: nossa gente, demais. Falava de uma oratória, uma postura, uma posição. Aquele tempo passou. Hoje, meus irmãos, o padrão de político é diferente, tanto, meus irmãos, que quanto mais esquisito, mais tem sucesso. Você vê nos Estados Unidos o Donald Trump, aquilo é estranho, o que ele fala, como ele ataca as pessoas, ele é bruto, né, ranzinza, aquele jeito dele lá. Ele foi eleito presidente do país mais poderoso do mundo, Estados Unidos. Aqui no Brasil, na eleição passada, o político que mais ganhou voto, meus irmãos, acho que deputado, foi um palhaço, o palhaço Tiririca. Você fala: como pode? As coisas mudaram. E aí você olha para hoje, meus irmãos, tem gente estranha por aí ainda, que está aí, né, lá no topo, pessoas que fogem do padrão. A política mudou, a escolha das pessoas mudou. Observe a sociedade, hoje você vê ainda os jovens protestando nas ruas, pintando a cara, eles vão lá, eles lutam, sabe o que? Contra o capitalismo, eu odeio o capitalismo, vamos radicalizar, eu sou radical, e eles quebram tudo, vai para as ruas. Mas esse mesmo que é contra o capitalismo, ele está usando um tênis da Nike, e depois do protesto, sabe para onde ele vai? Ele vai comer lanche no McDonald's. É confuso, é às avessas. A tecnologia, irmãos, o assunto do momento é a revolução tecnológica, e há uma discussão sobre robótica, você tem visto nos jornais, pois nunca na história nós tivemos um avanço tão rápido da tecnologia, e há um discurso por aí que amedronta as pessoas, é assunto nas revistas, é assunto no Fantástico, nos programas de televisão. E qual é o discurso? Os robôs assumirão papéis humanos de agora em diante.
E aí, meu irmão, eu fui criado numa geração que assistiu O Exterminador do Futuro 1, 2 e 3. Eu assisti Matrix 1, 2 e 3. E os mais antigos assistiram Robocop 1, 2 e 3. Você fala, meu Deus, aí o coração acelera, meus irmãos. Aí você fala, uau, as coisas estão mudando muito rápido. Irmãos, você já viu como é que é a moeda hoje? Antigamente as coisas, o negócio era no fio do bigode. Isso lá atrás, hein? Bem lá atrás. Depois, meus irmãos, veio, lembra da promissória? Promissória? Eu já trabalhei aquele negócio lá, pergunta para uma criança, o que sabe que é a promissória? Ela vai e fala, que palavra é essa? Depois veio a moeda de metal, depois veio a moeda de papel, talão de cheque, não é? Depois veio o cartão de crédito, e agora, irmãos, não é mais, o dinheiro é virtual, você tem que ir agora, o seu celular, daqui você vai pagar as contas com o seu celular que tem um aplicativo, não é, meus irmãos? E aí, pastor, e aí depois vem o chip apocalíptico, que os crentes têm medo, chip implantado no meu braço, meu Deus, irmão, não é para ficar apavorado, não, se vier o chip, você dá glória a Deus, porque Jesus já está voltando, meus irmãos, daqui para lá é rápido, a tecnologia, anda a passos largos, você fala o que está acontecendo com esse mundo, irmãos, o mundo está mudando muito rápido, e o ser humano com a sua estrutura fragilizada, não está conseguindo dar conta, não está assimilando a rapidez, as mudanças. Só para você ter uma ideia, em 1952, foi alistado 106 transtornos psíquicos, em 1994, foi atualizado para 3 vezes mais, sendo identificado 297 transtornos psíquicos em 1994, Agora imagina hoje, em 2018 que nós estamos vivendo, quantas fobias, quantas síndromes, quantas doenças emocionais. Meus irmãos, eu não sabia, mas hoje tem, não sei se é velho ou não, tem a tecnofobia, que é o pânico de tecnologia. Tem pessoas que têm pânico, ficam amedrontadas. E nós temos que assumir, meus irmãos, que o mundo é inconstante. Esse mundo é mutável, tudo se altera. Tudo é uma metamorfose ambulante, e isso provoca novos problemas, isso provoca novas preocupações na nossa vida, novos questionamentos, isso provoca novas inseguranças no nosso mundo. E qual é a nossa esperança em meio a esse mundo que tem mudado tão rapidamente, tão bruscamente, a cada dia, a passos largos? É a palavra do Senhor Jesus, que tem um versículo em Malaquias capítulo 3, verso 6, que eu quero que você leia comigo. Olha o que Deus diz, vamos todos juntos. Porque eu, o Senhor, não mudo, Deus é imutável. Agora vamos para um outro texto que traz mais luz para a nossa vida. Tiago capítulo 1 verso 17, lá diz assim, olha só que lindo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja só, meu irmão, que texto. O Pai das luzes, que é Deus, nosso Pai, Ele é imutável. Tudo nessa terra pode mudar, mas Ele continua sendo o mesmo, Ele não varia, Ele não sofre nenhuma alteração, pois nada o atinge, meus irmãos, nada atinge a Deus. A ideia do texto é muito legal, vem dessa perspectiva do sol, que pode ser eclipsado, meus irmãos. O sol nasce e se põe, você já sabe, desaparece a cada dia, ele sai de um trópico e entra em outro nas épocas certas do ano. É isso que acontece com o sol. O sol representa o que é terreno, mas Deus é diferente. O texto diz que Ele é o Pai das luzes, Ele é o Criador, o Pai das luzes. Espiritualmente falando, Ele é a própria luz, e nele não há escuridão alguma, e por isso Ele não sofre mudança. E essa é a sua esperança. O nosso Deus não muda, mesmo que esse mundo mude a cada dia. E queridos irmãos, esse mundo sofre variações, e essas variações, mudanças, podem atingir o nosso coração, pode atingir também a nossa vida, como atinge as pessoas que estão ao seu redor. E queridos, qual esperança podemos ter nesse Deus imutável? Eu quero responder para você. Nós podemos ter esperança no que Ele plantou em nós. Fale junto comigo. Esperança no que Ele plantou em nós. Você já parou para pensar o que Ele plantou dentro da sua alma? O que Deus plantou dentro do seu coração? Sabe uma das coisas que o Deus imutável plantou em nós? Ele plantou algo muito importante. Ele plantou em mim e você o desejo pelo conhecimento.
E isso nunca vai mudar e nunca mudou. Por mais que o pecado nos degenerou na criação, ainda Deus decidiu preservar certas coisas no coração do homem, e o desejo por conhecimento é algo que nunca mudou e nunca vai mudar. Quer ver um texto muito interessante? Eclesiastes capítulo 3, verso 11, olha o que diz lá: ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem, o que, meus irmãos? O anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Irmãos, eu não consigo compreender todas as coisas, nem você, mas tem algo dentro de nós que foi plantado por Deus, que nos impulsiona a buscar e conhecer cada vez mais coisas dessa vida. E o que eu tenho visto, meus irmãos, é que Deus, Ele tem colocado coisas importantes no nosso coração, que são coisas imutáveis. Tem a ver que Deus, por sua misericórdia e graça, olhando o que? Para as nossas misérias, olhando para a corrupção humana, olhando para os nossos pecados, plantou um desejo dentro de nós por respostas. Quero perguntar para você: você já não sofreu algum dia por falta de respostas? Se tem algo que machuca o coração humano, que maltrata, é você não ter todas as respostas. É você olhar para o seu filho: cadê o meu filho? Não está em casa. E você pergunta: onde ele está? Isso traz angústia. Você está passando algo no seu trabalho, você está sofrendo lá uma perseguição do seu patrão, um chefe de setor, não sei, é uma perseguição. Você fala: mas por que eu estou sofrendo? Você quer resposta. Você está com uma crise no seu casamento e você fala: o que está acontecendo com essa mulher? O que está acontecendo com esse homem? Eu não estou compreendendo o que está acontecendo com a minha casa. Irmãos, a falta de resposta traz angústias terríveis, machuca o coração. E meus queridos, muitas perguntas têm respostas. Você quer saber uma coisa? Vou dizer para você qual é a maior pergunta, a pergunta mais feita em todos os tempos e ainda é feita ainda hoje. Qual é o sentido da vida? Você sabia que essa é uma das maiores perguntas do ser humano ainda hoje? Dizem que a filosofia diz que em 7 séculos a humanidade resume todas as perguntas em apenas 3. Todas as perguntas em apenas 3. Essas perguntas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Vamos ler todos juntos essas perguntas? Vamos lá? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. 7 séculos. Mas eu acho que supera isso, é mais de 7 séculos. E eu louvo a Deus pela sua graça em olhar para a decadência da humanidade, que o desprezou, e ainda assim deixar dentro dessa humanidade esse anseio que impulsiona as pessoas a buscar sentido na vida, e buscando podem encontrar o verdadeiro sentido da vida. Deus plantou um desejo por conhecimento, meus irmãos, um desejo por respostas. Isso vem da imutabilidade de Deus, isso não muda na nossa vida. Quer ver um texto? Atos capítulo 17, do verso 26 ao 28, diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Agora o verso 27 diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Queridos irmãos, e quando esses homens, como diz o texto, buscarem o sentido da vida em Deus, vão acertar o alvo que o mundo chama, sabe do que? De bem-estar, de vida boa, mas que a palavra de Deus chama, sabe o que? De vida plena. É diferente do que o mundo diz. Meus irmãos, quem é que tem esse tipo de resposta? Como por exemplo, quem nós somos? Quem nós somos? Já respondeu essa pergunta? Nós somos filhos amados de Deus. Diga: eu sou um filho amado de Deus. Essa é uma resposta para o sentido da vida. De onde viemos? Viemos do Pai. Ele nos criou com amor, nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos resposta. Mas para onde nós vamos, meus irmãos? Você sabe, nós vamos um dia para o Pai, pois é ao lado dele que sempre deveríamos estar, e não afastado de Deus, mas pela misericórdia, Jesus disse que foi preparar-nos um lugar eterno. Amém, meus irmãos? E bem disse o escritor, o grande teólogo Agostinho,
que eu gosto tanto dessa frase, que ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ele nos fez para ele. Meus irmãos, o Deus imutável, Ele plantou em nós um desejo pelo conhecimento. Ele olhou para a nossa decadência, Ele deu as respostas, e todos terão a oportunidade de encontrar respostas do sentido da vida. E quando vai nessa busca, essa pessoa encontra no próprio Jesus as respostas para a vida. O Deus imutável colocou coisas imutáveis na nossa vida, sabe para quê? Para que no meio da caminhada nós nos encontrássemos com Ele, porque só Ele pode dar sentido para a vida. As grandes religiões por aí afora tentam explicar, mas ninguém explica como Jesus explica qual é o sentido da vida, porque estamos nessa terra, qual é o propósito, para onde nós vamos. Irmãos, então quando o seu coração se agitar diante dessas mudanças desse mundo, louve ao Deus imutável, que plantou algo imutável nesse mundo, que é o desejo pelo conhecimento. E quando as mudanças dessa vida vierem lhe assombrar, você tem que se levantar onde você estiver e dizer: eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, e eu sei para onde eu vou, porque o sentido da vida está em Jesus, está em Deus. O que Ele implantou em nós, meus irmãos, é maravilhoso, é imutável, vem do Deus imutável. Em segundo lugar, a esperança, meus irmãos, do Deus imutável, esperança no que Ele constituiu em nós. Você tem uma constituição, você foi feito de um jeito. Cada um de nós, meus irmãos, temos uma cor, um jeito de falar, um perfil todo especial que vem da constituição de Deus. O que Ele constituiu em nós? A palavra de Deus fala sobre isso. Vamos ao texto de Gênesis capítulo 1, do verso 27 a 28, um texto que você conhece. Diz lá assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Esse é o Gênesis. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, temos que entender que Deus, Ele constituiu algo em nós que os animais não possuem. Por mais, meus irmãos, que nós somos limitados, nós fomos constituídos e feitos nessa terra diferente dos animais. E o texto diz que Ele disse, diz o texto que Ele falou: domine sobre a terra. O texto diz que Ele nos abençoou. Mas nós sabemos a história. O terceiro capítulo de Gênesis mostra-nos essa humanidade que violou as fronteiras traçadas pelo Criador, que resultou nessa distorção do que chamam de imago Dei, que é a imagem de Deus em nós. Mas que fique claro para você que essa imagem que o texto diz foi apenas distorcida, mas ela não foi aniquilada. Como disse alguém, que em nós estão as ruínas da imagem de Deus. É isso que está no mundo, e o pouco que sobrou é o suficiente para nos levar de volta para o Pai. Isso é por meio da graça de Deus, amém, irmãos? É isso. Agora saiba, querido, que o Deus imutável constituiu toda a nossa estrutura, e por mais que passem os tempos, por mais que fomos alterados pelo pecado, algo continua imutável, que são as necessidades humanas. Diga essa palavra: necessidades humanas. Necessidades humanas, isso não muda. Meus irmãos, e quando é que uma pessoa encontra equilíbrio e satisfação na vida? É quando suas necessidades são totalmente completas. Você tem necessidades? Todos os dias você tem que cumprir uma lista de necessidades. E, meus queridos, eu acho tão interessante, porque esse é um assunto antigo. Tem um escritor, um cientista chamado Abraham Maslow, que idealizou uma tal de uma pirâmide das necessidades. E eu achei muito interessante, porque ela é bem completa. Pirâmide das necessidades. E você vai concordar que é real, e tem a ver comigo, com você, com todos nós, e tem a ver com todas as pessoas de todos os tempos. A primeira necessidade que ele diz que nós temos é a fisiológica, que é o quê? Comer, beber, dormir, ter prazer. A segunda, por exemplo, é a segurança. Sentir-se seguro dentro de casa, empregado. Hoje, para se sentir seguro, plano de saúde, casa própria, um bom carro para se locomover, um bom salário.
A terceira necessidade humana que ele diz é de amor e relacionamento. E esse aqui é muito forte. Todas as pessoas têm a necessidade de afeto, de abraço, de beijo, tocar, pegar na mão, não é verdade? Ter um churrasco no final de semana com a família. Relacionamento, afeto, estar ligado a um grupo. Outra necessidade, é a quarta, é a estima. Como assim estima? Você quer se sentir bem. E para isso, vem um reconhecimento de nossas capacidades pelas outras pessoas. Nós queremos ser notados, os jovens querem ser popstar, nós queremos ser bem-quisto pelos nossos amigos, vizinhos. É isso que nós temos necessidade de estima. Quer ver uma outra e última? É a realização pessoal, que é se tornar o que você idealizou um dia. Eu quero ser isso, e você corre e aquilo acontece, você é um sucesso. Você quer que essa necessidade seja cumprida. É a pirâmide. E meus irmãos, a ideia é que tudo vai ser pleno, perfeito, se tudo isso que eu falei para você dessa pirâmide estiver em pleno equilíbrio. Tanto que as grandes empresas usam essa pirâmide lá no RH. Eles chamam de controle de qualidade total. O pastor Rafael ontem disse para mim, falou, eu conheço essa pirâmide aí já faz tempo. É usado o que? Nas empresas, nos negócios. Você conhece, você já ouviu falar? É antigo. Diz que através disso, buscando isso, você vai ter o controle de qualidade total. Agora eu achei o máximo, irmãos, achei tão interessante. Falei, isso é legal, mas a pergunta tem que ser feita. A pergunta tem que ser feita. Quem é que alcança isso plenamente? Quem tem o controle total da vida? Quem supre todas essas necessidades da pirâmide? A verdade é que um ou outro vai estar em desarmonia na vida, e pior para algumas pessoas dessa pirâmide, talvez tudo vai estar por terra, tudo vai estar em desarmonia, em desequilíbrio, porque essa é a vida muda. E meus irmãos, por exemplo, o cabra é rico, tem realização pessoal, mas ele colocou os relacionamentos dele dentro da casa a perder. Outro encheu a casa de câmeras, sensores, cercas, mas está profundamente depressivo. Outro, meus irmãos, tem graduações, tem competências, mas está doente e não consegue trabalhar, desarmonia. Outro, meus irmãos, é forte, alto, robusto, faz musculação, é patola, sabe? Mulher, agachamento, sabe aquela coisa, mas tem medo de barata. Que ele foi traumatizado. Irmãos, olha, cuidado que você faz com seus filhos. Eu um dia enchi tanto o saco com meu pai, eu quero ser médico. Minha filha está nessa fase de 5 anos, e a minha filha, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, filha, pai, quando é que nós vamos lá? Não, vai ser tal dia. Pai, já chegou o dia? Não, filha, hoje é dia. Pai, já chegou o dia? Não. Ai, gente, tem que ter graça, tem que ter sabedoria com os filhos. Eu falava assim, pai, eu quero ser médico. Pai, eu quero ser médico. Você quer ser médico, filho? Eu quero ser médico, não aguento mais, você vai ser médico, vem aqui. Sabe o que ele fez? Tinha uma barata, que estava meia morta em algum lugar, ele pegou a barata, falou, filho, você quer ser médico? Vem aqui. Me deu 2 palitos de dente, falou, se você quer ser médico, você tem que abrir essa barata. Eu tentei, irmãos, não consegui, não me tornei médico. Mas fiquei traumatizado. Cuidado. O cara é forte, né? Ele agora sim, encontrei equilíbrio para minha saúde, como marmita, né? Tá na moda a marmita, irmão. É lindo isso. Marmita era desprezado, né? Quando alguém comia marmita, agora está na moda. Você trabalhar no escritório, você ganha 20 mil, mas você chega lá e fala, vou comer o meu almoço. É uma marmita, irmão, que ele fez em casa, é saúde. Mas tem medos, pânicos, desesperos. Irmãos, a pirâmide é um bom ideal, mas humanamente impossível. Mas o que é impossível para o homem, não é impossível para Deus, e a palavra continua a mesma. Há um salmo que traz uma verdade preciosa, meus irmãos, que fala do povo de Israel.
e apresenta o único que supriu totalmente as necessidades desse povo e continua o mesmo. É um salmo de redenção, que é o Salmo 107. Lá diz assim: estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Olha agora o verso 9: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. As mesmas necessidades que eram do povo de Israel são as mesmas necessidades de hoje, é imutável. Sabe o que significa? Significa, meus irmãos, que Israel passou pelo mesmo que nós passamos, é as mesmas necessidades, com uma nova roupagem. Por isso que precisamos também, sabe do que, meus irmãos, na nossa vida? De um Redentor. Nós precisamos de reparo, nós precisamos de libertação. O mundo não pode suprir nossas necessidades por completo, mas Cristo, Ele pode. Tanto que em João capítulo 7, lá diz que Ele é a água que mata a sede. O próprio Jesus disse. Em João capítulo 6, 35, Ele diz que é o pão que mata a fome da humanidade. Em Jesus nós somos plenamente satisfeitos. Diga: em Jesus eu sou plenamente satisfeito. Pense um pouco. Estava pensando, pirâmide. Você já viu pirâmide? Ela tem um fim, né? Pirâmide faz assim, ó. Chega aqui, chegou na ponta, acabou. Eu estive pensando nisso. Agora, com Jesus não é pirâmide, meus irmãos, mas é um caminho aberto na vertical que desemboca nos céus. E o que vem dos céus é o que, meus irmãos? São incontáveis bênçãos. Nós temos necessidades, mas também, meus irmãos, nós temos incontáveis bênçãos que vêm do Senhor. Com o Senhor você não é abandonado nas necessidades, mas você tem um suprimento das suas necessidades, que mais que externamente, as nossas grandes necessidades é aqui dentro da alma. Essa é a verdade. O texto do Salmo 40, verso 5, é um alento para todos nós. Lá diz assim: muitos são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. As necessidades são muitas na vida, mas o Deus que supre as necessidades, Ele é maior que todas as necessidades. Irmãos, as necessidades são imutáveis, e eu creio que o Deus imutável, Ele até planejou assim, para que todos sem distinção possam entender que no plano da vida, existe um Deus que supre todas as necessidades da alma. Eu converso com os irmãos da igreja, eu converso aqui nos aconselhamentos, nas conversas, eu vejo os testemunhos, pessoas que entraram na igreja destruídos, dizendo: pastor, isso não se conclui na minha vida, não acontece, olha o que eu passo, isso não finaliza. Mas quando essa pessoa começa a andar com Jesus Cristo, ele entra, meus irmãos, nesse estado, ó Deus, de vida, onde as bênçãos sempre vêm dos céus. As necessidades são imutáveis e vão continuar imutáveis, é verdade, mas as bênçãos do Senhor continuam poderosas, e as bênçãos do Senhor continuam imutáveis para nós, porque o nosso Deus é imutável. Eu louvo a Deus por isso. Ele não nos abandonou. Sabe, irmão, nós temos que louvar a Deus que não nos abandonou. Eu louvo a Deus que, por mais que foi Deus desprezado por mim, por você, Ele providenciou um plano que nos leva a buscar nele a satisfação e equilíbrio. As provações continuam, verdade. Nós passamos momentos difíceis, necessidades duras, mas uma das coisas é que Deus vem sobre nós e nos ajuda a vencer todas essas necessidades. Eu gosto de Agostinho, o teólogo. Ele disse assim: tu nos buscaste quando não te buscávamos, de fato nos buscastes para que te buscássemos. Nós buscamos a Deus porque Ele nos buscou primeiro. E meus irmãos, você acha que a sua vida está em equilíbrio? Você acha que tem um vazio aí na sua alma? Você não sente? Pare de correr atrás da pirâmide, pare de correr atrás de suprir suas necessidades nas coisas do mundo, e passe a buscar todo o suprimento para a sua vida em Deus, em Jesus, porque Ele continua matando a fome e a sede da alma. Ele é o supridor das necessidades. E em terceiro e último, meus irmãos, nós podemos ter esperança no Deus imutável, porque esperança é o que Ele...
A esperança está no que Ele proclamou para nós. O que é proclamação? Proclamação é quando alguém diz algo para todos escutarem. E foi isso que Deus fez na nossa vida. Como eu disse, o Deus imutável deixou vestígios de sua imutabilidade na vida humana. Ele plantou e constituiu coisas imutáveis para que a humanidade decaída o encontrasse na caminhada da vida, mas nada tão bom como o próprio Deus imutável e as suas palavras. Tiago capítulo 1, verso 17, mais uma vez, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Sabe o que significa? Significa que mesmo diante das mudanças constantes e tudo que ela provoca nesse mundo, Ele continua o mesmo, Deus continua inalterado, Ele está num plano superior. E meus irmãos, o que Ele diz na sua palavra, ela se cumpre. Queridos, se nós nos concentrar nossas forças em esperanças, em coisas terrenas, nós seremos decepcionados. Porque esse mundo é inconstante. Mas se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor e na sua palavra, nós nunca seremos decepcionados. Tanto é verdade que eu quero falar para você, por que vale a pena colocar a esperança no Deus imutável? E ter esse pensamento, isso faz diferença na sua vida, meu irmão, onde você estiver, no seu trabalho, no seu andar, diante dos dilemas. Lembrar que você tem um Deus imutável faz diferença. Por que vale a pena colocar a esperança num Deus imutável? Em primeiro lugar, porque Deus não está preso a este tempo. Deus, Ele é atemporal. O nosso tempo aqui, meus irmãos, é mutável. Muda em todo o tempo, todos os dias, tanto que nós morremos a cada segundo. Mas na nossa cabeça, estou vivendo, ó, mais um dia, mais um dia. Mas na verdade, meus irmãos, nós estamos morrendo a cada segundo. O nosso Deus é diferente, Ele é atemporal, Ele não fica velho como nós, meus irmãos. E aqui dá assunto aqui para nós falarmos muito tempo. Deus não fica velho. Quem fica velho somos nós, terrenos, com essa estrutura fragilizada que foi tocada pelo pecado no Éden. E a partir do Éden, quando Adão e Eva saem expulsos do Éden, nós começamos a mudar e mudamos. Ele não fica velho, o nosso Deus. E quem está em Cristo não está preso a esse tempo apenas, mas mais que isso, está vivendo com bases num plano eterno. O nosso Deus é atemporal, Ele não está preso a esse tempo. E meus irmãos, é por isso que vale a pena caminhar com Jesus, caminhar com Deus, porque a nossa perspectiva não é somente para essa terra, mas a nossa perspectiva é eterna. Você vai ficando velho, a tua testa vai aumentando, vai faltando cabelo, meus. Não sabe o que aconteceu com você? Quando você vai ficando careca, você fica quase depressivo, quando você cai uns 3 fios daquele bem grosso. Você vai lavar o cabelo, aí você vai pentear e sai uns 3 fios, que vai falar, meu Deus do céu, 3 que eu perdi. Vai envelhecendo, irmão. O nariz ele vai ficando inchado, a orelha cresce, né? As coisas vão mudando, você vai envelhecendo. Essa é a nossa vida, mas Deus é diferente. Então quando você olha para esse corpo cansado, se deteriorando, o tempo vai passando, se você não cuidar, você fica deprimido. Mas quando você olha para o Deus imutável, você fala, Ele não muda, Ele continua o mesmo. E o Deus imutável é o Senhor do tempo, é diferente, você tem esperança. O Salmo 33, verso 11 e 12 diz, mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Feliz o povo, a nação que tem o Senhor como seu Deus, feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Está aí, meus irmãos, é uma guerra, uma luta, para ficar mais jovem, né? Não tem a fonte, né, do rejuvenescimento, não tem a fonte da vida, mas tem plástica para todo lado, estica ali, estica aqui, coloca ali, silicone aqui. Tem homem que está colocando agora silicone na panturrilha. Que coisa, tudo para parecer mais jovem, mas o tempo passa. E se nós não tomarmos cuidado com essas mudanças do tempo, nós nos frustramos, ficamos abatidos. Mas quando nós olhamos para o Deus imutável, nós sabemos que Ele não muda, e os planos dEle são imutáveis para a nossa vida, meus irmãos. Isso é maravilhoso, faz toda a diferença.
Também, meus irmãos, porque vale a pena colocar a esperança no Deus imutável, porque Deus é infinito em seu amor. Talvez uma das grandes coisas da vida, grandes verdades é essa: o amor de Deus é infinito. E sabe desde quando Deus ama as pessoas? Sabe quando Deus te ama, meus irmãos? Desde sempre. Desde sempre. Desde a criação. Eu me lembro da minha esposa, quando a Antonella estava na barriga da Marissa, a Marissa ficava conversando com a Antonella, cantando aquela coisa, né? E canta para lá, né? E André, passa a mão na barriga. Eu passo, né? Daqui a pouco chegou um momento que o pezinho deu uma esticada. Eu falei, o pezinho. Mas uma das coisas é que, para o marido, gente, tá? As irmãs que têm filho, vai tá grávida, vai com calma. É subjetivo para o homem, o negócio de neném, é meio subjetivo, porque o neném não está dentro do homem, está dentro da mulher, dá umas confusões, você é insensível, aquela coisa, né? Mas era subjetivo. Mas, meus irmãos, uma coisa acontece na vida do pai, é quando aquele nenê sai, chora, aí vem a médica, aquela bruta daquela médica, vem aqui, pai, e coloca no teu colo aquele nenê. Foi assim comigo. Eu não entendia muitas coisas que a Marisa falava sobre bebê e tal, psicologia, mas quando o médico colocou a Antonella no meu colo, eu falei, meu Deus, que amor, que amor. Estamos lá lutando para ter mais um filho lá, para pegar no colo de novo, ter uma nova experiência. Mas, meus irmãos, que amor, não amava aquela coisinha na barriga, mas quando colocou no meu colo, eu falei, meu Deus, como eu amo essa coisinha, toda enrugada, não tinha uma aparência tão assim, nasceu sem cabelo, gente, eu falei, meu Deus, deixa eu ver se é menina, era menina, falei, que maravilha, um amor profundo. Diz que essa é a verdadeira experiência do pai, é quando está no colo. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo que você abandone o pai ou a mãe, o amor não muda, vai continuar o mesmo, desde quando você nasceu. A palavra de Deus diz em Jeremias 31, verso 3 lá, olha o que Jeremias escreveu, há muito que o Senhor me apareceu, olha que palavra que ele recebeu, dizendo, olha Jeremias, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí, eu te amo. E sabe de uma coisa, meus irmãos, você pode ir para qualquer canto, o amor de Deus vai te perseguir, você pode se esconder, você pode correr, você pode ir para balada, você pode ir para festa, você pode ir para o forrogodó, para a cachaceira, você pode ir para o mundo, você pode ir lá para o Alasca, você pode ir lá para as montanhas no Chile, você vai para o Japão, onde for, não adianta, o amor de Deus vai te perseguir, você vai ter que lembrar que o Pai te ama muito antes de você nascer. Eterno é o amor de Deus. O amor de Deus é eterno. E isso nos traz esperança. Sabe por quê? Isso nos constrange, porque você sempre pode, com esse Deus, recomeçar. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, recomece. Recomeçar. Recomeçar. E por que você pode recomeçar? Porque o amor dele é eterno, ele é imutável. As pessoas te abandonam, te desprezam, dizem para você, não te amo mais, e a palavra de Deus diz, mesmo que uma mãe abandone seu filho, o Senhor nunca, porque o amor dele dura para sempre, o amor dele não muda. Nós deixamos de amar a Deus, mas ele continua nos amando, é imutável, isso é esperança. E o salmista no Salmo 136 diz o quê? Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, e o seu amor dura para sempre, isso não muda, isso é maravilhoso, é bom demais. Em terceiro lugar, por que vale a pena? Porque o Deus das promessas nunca falha. O Deus das promessas, o Deus de promessas nunca falha. O que move a nossa fé? O que nos faz lutar, meus irmãos, sem desistir? E algumas vezes nós lutamos com choro, com dor. Muitas vezes nós caminhamos a trancos e barrancos, parece que nós vamos nos prostrar de tantas lutas que nós temos. O que nos faz caminhar nesse solo seco dessa vida? O que não nos deixa desistir diante dos dilemas difíceis da vida, são as promessas imutáveis do Senhor.
A palavra de Deus diz em Números capítulo 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele é imutável, o que ele diz, ele cumpre. Uma historinha, uma senhora, uma idosa, uma senhora de idosa, precisava muito ir ao médico. Chegou um período que ela estava indo demais no médico. E quando ela chegava lá no médico, ela queria pregar a palavra, falar do amor de Jesus, uma crente no Senhor. Aí um dia, marcou de novo o médico: opa, essa senhora vai vir hoje aqui, hoje eu vou dar uma lição para ela. Vou conversar com essa senhora, vou ter que falar uma verdade para ela. Então ela chegou no médico, senhora de idade, e conversando com o médico, ela falou: senhora, posso fazer uma pergunta? Eu sei. A senhora ora, a senhora vai à igreja todo final de semana, todos os dias, a senhora lê a Bíblia todos os dias, eu sei. Mas eu quero perguntar um negócio para a senhora que é tão religiosa, eu não sou religioso. Se no final de tudo, lá diante de Deus, tudo que você faz e ainda Deus te mandar para o inferno, e se for assim? Ela olhou para o médico e respondeu assim: olha, doutor, isso é impossível. Mas o que aconteceria é que eu perderia somente a minha alma, mas Deus perderia muito mais que eu. Ele perderia a honra de sua palavra em dizer: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Meus irmãos, nós não precisamos ter somente conhecimento de suas promessas, mas, meus irmãos, nós precisamos ter convicção da verdade das promessas de Deus. Alguns dizem: não estou sentindo a presença de Deus, mas nós não vivemos pelo que vemos. Nós, povo de Deus, vivemos por fé. A palavra é convicção. Ei, creia, meu querido, no Deus imutável, que proclamou promessas imutáveis para a sua vida. Se você é de Deus, você tem que se apegar a essas verdades. Ele prometeu, por exemplo, vida plena. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João capítulo 10. Ele prometeu o Espírito Santo lá no Evangelho de Lucas. Ele diz que nós, sendo maus, dando coisas boas, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele dará o Espírito Santo para nós. Ele prometeu paz. Ele disse: em mim vocês terão paz, força em meio à aflição. O Evangelho de João diz isso. Ele prometeu provisão diária, dizendo: não se preocupe dizendo o que comeremos ou beberemos ou o que vestiremos amanhã. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas em vocês. O que Ele proclamou, o que Ele disse, irá se cumprir, porque Ele não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No que você está passando hoje, você tem crido no Deus imutável? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você as conhece? Você acorda cedo e se apega às promessas do Senhor, porque são as promessas que nos mantêm na linha, são as promessas do Senhor que são verdadeiras, que nos impulsionam a caminhar diante das circunstâncias difíceis. Quando vier a dificuldade, você tem que dizer: eu tenho um Deus imutável, eu tenho um Deus de promessas, e o que Ele prometeu irá se cumprir na minha vida. Todas. O mundo está em constante mudança, meu irmão, mas estamos certos que o nosso Deus é imutável. O mundo está externamente uma bagunça, mas isso não afeta a Deus. E é por isso que também nós podemos ter o interior preservado, meus irmãos, mesmo que nosso exterior, como diz a palavra, esteja abalado. Quero dizer para você hoje: não tenha medo, não tenha medo de nada. O Deus imutável é por você. Amém, meus irmãos? Termino com o Salmo 121, verso 4 a 8. Lá diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, não importa de onde vem, guardará a tua alma. E o verso mais lindo: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Teu Deus é o Deus imutável, Ele não muda. E porque Ele não muda, meus irmãos, todas as bênçãos se concretizarão na nossa vida e na nossa caminhada.
em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus. Ó Deus, nós estamos nessa manhã, Senhor, e queremos declarar que nós confiamos só em Ti, Jesus. Se tem alguém que está confiando em outras coisas, coisas externas, na própria força, na própria capacidade, no próprio intelecto, oh meu Deus, trabalha nesse coração para ele compreender que a fé tem que ser colocada no Deus imutável, é o Senhor, e que essa verdade é Deus, do Deus que não muda, o Deus que está no controle, vem estar arraigado em nossa alma e no nosso coração, e nós temos plena certeza, ó Pai, que Tu és por nós, e na história, na vida humana, estão os vestígios da Tua imutabilidade. O Senhor, ó Deus, por mais que a humanidade, as pessoas se afastaram do Senhor, o Senhor deixou vestígios no meio do caminho. Ó Deus querido, coisas que são imutáveis, para que de alguma forma nós sejamos o mundo atraído para os Teus braços, atraído para viver essa vida contigo, porque quando nós vivemos essa vida contigo, com Deus imutável, todas as promessas recaem sobre a nossa cabeça. Assim eu oro em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Missionária Central de Maringá.